Olá, iniciando mais uma vez a nossa 10ª sessão aqui na nossa live de hoje no programa Vida na Trilha. Muito feliz por vocês estarem aqui, dedicando o tempo de vocês e considerando esse nosso espaço importante para me ouvir. Quero agradecer às pessoas que vêm me seguindo desde o início e dar as boas-vindas para as pessoas que estão hoje chegando pela primeira vez. Espero que todos hoje, ao final dessa nossa fala, possam ter aquele sentimento de o quanto valeu a pena dedicar esses 30 minutos para essa pausa, para essa parada. Eu espero realmente que o Vida na Trilha seja esse intervalo que você se dá para botar a cabeça em ordem, para se visitar, para parar, se reorganizar e seguir em frente. Então, muito obrigada e vamos seguir. O tema de hoje é um tema que eu escolhi muito para esse momento que estamos vivendo. Considerando esse tempo de Natal, que está todo mundo correndo, acelerado, percebo que todo mundo com a agenda cheia de confraternizações, de eventos, a vida parece ficar ainda mais corrida. Estamos trabalhando, estamos fazendo o que temos que fazer e ainda com muitos eventos, com muitos afazeres de final de ano. Então eu percebo que aumenta-se muito a ansiedade também. Inclusive clientes que chegam aqui no escritório eu percebo mais agitados, né, mais se sentindo mais desorganizados, as crianças de férias, e aí é muito evento, é muita coisa, sai da rotina. Enfim, com esse desafio que é tão próprio de todos nós de equilibrar tantos papéis e numa época de ano que exige ainda mais de nós. Então, pautada nisso, fundamentada nisso, nessa percepção de agito, de aumento de ansiedade, eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. O Augusto Cury, no livro dele, ele disponibiliza um dado que fala que 80% da humanidade sofre de alguma forma de ansiedade. Em algum momento, em alguma época do ano, a gente se sente mais acelerado, como ele chama a síndrome do pensamento acelerado. Então, todos nós, na verdade, eu considero que somos necessitados de vigilância para não deixar o nosso pensamento nos consumir, o nosso pensamento nos acelerar a tal ponto que a gente se sente assim em desordem, né, em desequilíbrio. E essa ansiedade, ela é ruim, ela diminui a nossa produtividade, os nossos resultados. Nesse final de ano, eu percebo uma ansiedade ainda mais maior e mais latente, porque além da velocidade, há também uma sensação de improdutividade, porque a pessoa não se sente produzindo no trabalho, porque está se distraindo, está dormindo tarde, não está conseguindo fazer exercício. Então, tem esses dois sentimentos, tanto de velocidade quanto de improdutividade, o que aumenta ainda mais a ansiedade. Então, assim, eu percebo que existem alguns fatores externos, algumas propostas nos nossos meios de comunicação que favorecem ainda mais esse aumento de ansiedade. E eu queria hoje pedir permissão para colocar o meu ponto de vista sobre 5 dessas propostas que eu considero, na verdade, danosas para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio, e eu acredito que servem mesmo para aumentar a nossa ansiedade, o nosso incômodo e a nossa improdutividade. Por isso eu elegi um tema que se chama Não Caia Nessa Mentira, que é pautada em um dos capítulos do meu livro. Esse aqui é o Viver Melhor, que é uma coletânea de artigos que eu escrevi ao longo de 3 anos para o Diário do Nordeste. São artigos de autoconhecimento, de espiritualidade e de crescimento profissional, pautada na minha experiência como executive coach e também como pessoa, nos meus diversos papéis. Então, esse artigo Não Caia Nessa Mentira nos traz a reflexão de 5 pontos que eu quero hoje bater esse papo com vocês. Como eu sei que está todo mundo tão cheio de atividades e tarefas, hoje eu vou poupar vocês de exercícios reflexivos mais profundos e de instrumentos mais práticos para a gente ter mais uma troca de ideias, uma reflexão, tá? Mais propositiva, uma coisa mais leve, mais descontraída, tá bom? Bem, então, a primeira mentira é a mentira que eu considero da felicidade, né? Eu, inclusive, já mencionei isso em alguma outra live e eu quero hoje reforçar aqui. Todos nós, a maioria de nós, tem contato, né, com redes sociais, a gente tem a possibilidade de acompanhar, de certa forma, a vida das outras pessoas. E, infelizmente, na forma que a gente se comunica, a gente comunica várias vezes a felicidade, seja ela retratada pelo sucesso profissional, por um retrato de família, por uma amizade que é
da infância para a vida inteira, ou pessoas mostrando hábitos saudáveis, fazendo exercício, comendo isso, comendo aquilo, viajando, né? Então, essas imagens, elas comunicam felicidade, eu não vejo problema nisso, nem quero julgar o que as pessoas postam, porque cada um posta o que bem quiser. Mas o que eu vejo como problema é a gente cair nessa armadilha de interpretar aquela imagem de felicidade como uma totalidade da vida do outro, né? Como se a vida do outro fosse aquela imagem por completo. E por mais que sejamos adultos, por mais que sejamos maduros, por mais que tenhamos experiência na vida, a gente fica caindo nessa armadilha, né? De cair nessa mentira de uma felicidade plena da vida do outro. Que, na verdade, nós não deveríamos nos sentir incomodados, né? Ao ver o outro feliz, mas é uma tendência natural do ser humano esse paralelo, nessa comparação. E quando eu vejo que o outro tem, que é o que me falta, em algum momento, aquela felicidade comunicada, ela incomoda alguém em algum momento, né? Por mais que a pessoa diga que, eu não tenho isso, eu não me incomodo, eu particularmente não acredito nisso, porque eu acho que todos nós, seres humanos, de alguma forma nos sentimos incomodados quando essa quando essa felicidade ela é comunicada de tal forma que eu interpreto como uma totalidade e quando eu interpreto que é sempre daquela forma, né? Então, esse é o primeiro ponto de atenção que a gente deve ter, principalmente nesse fim de ano, onde todo mundo posta muitas férias, posta isso, posta aquilo. Tem gente que está trabalhando, aí posta, enquanto todo mundo se divertindo, eu trabalhando, né? Enfim, existe toda essa dinâmica aí acontecendo. Então, que a gente reduza, eu sinceramente, eu estou usando aqui do meu digital, eu valorizo o meu digital, eu não vejo como a gente andar para trás assim, nisso, é uma verdade instalada na nossa geração. A gente tem que usufruir, mas a gente tem que dosar na medida, sabe? E eu acho que nesse final de ano aí fica uma proposta, de repente, para reduzir, né, a presença nas redes sociais e viver mais os seus momentos que você tem aí de férias, ou viver mais intensamente com sua família, os suas confraternizações de Natal, de estar verdadeiramente presente, né? Vive depois posta, né? Como diz uma amiga minha, vive depois se você quiser você posta. Mas a gente está mais presente, isso é o que eu sugiro. Para algumas pessoas eu recomendo até nem ter redes sociais, porque são pessoas mais vulneráveis, mais fragilizadas, que se incomodam realmente muito. E às vezes fica vendo essa proposta de felicidade o dia todo, quando está num momento de vida mais difícil, e acaba que no final do dia sentindo um desânimo que não sabe de onde veio. Então, para que ter, né? Se você não vai correr nenhum risco de perder nada nesse momento da sua vida, pelo contrário, está te trazendo mais dano. Então, se afasta uma época, ou reduz, ou enfim, minimiza aí a tua interação com toda essa comunicação de felicidade, caso o seu momento esteja mais vulnerável, tá? Bem, o segundo ponto que eu acredito ser muito delicado é um princípio que eu percebo, não sei se é uma teoria, o que é, mas que eu vejo muito presente em muitos discursos, não só sendo propagado, mas como sendo ensinado, que é a questão da escassez, né? O gatilho da escassez. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Eu, particularmente, eu não considero isso algo benéfico para ninguém. Eu sei que aumenta vendas, mas eu estou falando aqui de vida na trilha, né? Eu não estou falando de resultado financeiro. Então, a escassez, para quem nunca ouviu falar, não sabe, é quando no discurso das pessoas que estão se comunicando através das redes sociais ou através do que for, passam a ideia de que está escasso aquele produto ou aquele serviço. Então, compre porque o carrinho já vai fechar, ou compre porque só tem mais 10 vagas, adquira o seu porque essa turma é VIP das mais VIP das mais VIPs, né? Então, usam esse tipo de apelo para a pessoa se sentir com uma certa urgência e comprar aquilo porque senão vai acabar. O que muitas vezes, na verdade, porque vai ter um curso 3 meses depois, que você pode fazer, às vezes restringir datas, enfim, às vezes não é para você, né? O que significa de verdade uma turma VIP, das mais VIP, das mais VIP, né? Então, assim, é bônus disso, bônus daquilo, mas adquira logo, porque os 10 primeiros vão ganhar isso. Enfim,
dá uma aceleração, um agito no coração, que muitas vezes sequestra, né, a paz das pessoas sem necessidade. Então, eu particularmente procuro evitar muito esse tipo de comunicação, porque eu não acredito contribuir com as pessoas com esse tipo de abordagem comercial. Tudo bem que impacta vendas, realmente, as pessoas aceleram muito vendas, mas para mim, eu realmente não traço as minhas estratégias, o meu trabalho com o cliente a partir disso, né? Eu acho que se faz um mal para o outro, eu acho que a gente tem que abordar e adotar outras estratégias que não traga esse dano, que ao meu ver traz porque aumenta a ansiedade. Eu acho que essa questão da escassez, ela é realmente eficaz para quem vende, mas não para quem compra. Então, rouba a paz de quem compra, enche o bolso de quem vende, né? Então, acho que a gente tem que ter muito essa responsabilidade uns com os outros, ter muito cuidado com a forma que a gente comunica, né, os nossos produtos, os nossos serviços, as nossas ideias, aquilo que a gente quer passar através das redes e das vias de comunicação. Bem, terceiro problema, terceira mentira, vamos dizer assim, da urgência, né? Essa eu queria aprofundar um pouco mais, porque tem muito a ver com o meu trabalho aqui no dia a dia do coach, onde eu ajudo muitas pessoas a fazer planejamento semanal, mensal. E eu percebo também uma comunicação, uma aceleração muito grande, nos convidando a ter metas e que é urgente a gente alcançar essas metas, que a gente tem que fazer o máximo possível hoje, que nós temos que ter garra, que nós temos que ter proatividade, que nós temos que partir na frente, que a gente tem que ter vontade competitiva, inovar, que a pessoa que é bem sucedida acorda 5 horas da manhã, faz live, não sei que horas da madrugada, e vai dormir não sei que horas, e corre 10 quilômetros por dia. Então, é assim, uma aceleração, assim, um agito de tantas coisas que precisam ser encaixadas no dia, que aquilo ali, sinceramente, eu não sei se vale a pena pagar esse preço, só para ser visto como high performance, só para ser visto como uma referência de uma pessoa que realiza muitas coisas no dia, né, que dá conta de muitas coisas, e que a gente não pode deixar para depois, porque a gente tem que fazer hoje, o que tem que ser feito hoje, não pode deixar para amanhã. Então, assim, traz uma ansiedade que eu considero também desnecessária. Então, para o tipo de cliente que eu trabalho, com as pessoas que estão ao meu redor, os meus amigos, que são pessoas produtivas, são pessoas responsáveis, eu penso que essa frase, que é muito conhecida, de não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, às vezes ela é até danosa. Porque eu prefiro chamar a reflexão mais para o que você pode deixar para amanhã. Será que tem que ser hoje mesmo toda essa sua lista que você elegeu como prioridade? Essa lista que você elegeu como urgente, como hoje sem falta? Será que é para hoje mesmo? Vamos raciocinar aqui. Então, é importante também para alguns perfis de pessoas a reflexão oposta, né? E muito na linha de o que vamos eliminar. Então, um dos exercícios que eu faço muito com os meus clientes aqui é justamente listar tudo que está na cabeça, as preocupações, os afazeres que estão na cabeça para o dia, né? E depois ele fazer essa pergunta a si mesmo: o que é que eu posso cortar dessa lista hoje que de repente não é bom que eu corte, mas também que se ficar para amanhã o mundo não vai se acabar, nem eu vou cometer nenhum crime e o cenário de repente não é tão trágico assim se eu cortar. Então esse tipo de reflexão nos ajuda a dar foco no que verdadeiramente é relevante, né? Eu faço uma outra pergunta também para os meus clientes, que é assim: diante dessa lista, se você tivesse só um cartão de permissão para resolver só uma questão hoje, o que é que você elegeria? Assim, se fosse algo sagrado. Ou perguntas do tipo, se você não pudesse resolver nada disso, mas apenas 3 coisas que você pudesse ao final do dia botar sua cabeça no travesseiro e sentir, puxa, pelo menos isso eu resolvi. Essas perguntas são perguntas de priorização. Então faz com que a gente diminua esse senso de urgência de tudo. Tudo é urgente, né? Então a palavra ela perde até o valor. Eu percebo muito em comunicações de e-mail, urgente, atenção, né? Palavras de muito alerta. Eu aqui no escritório eu tenho combinado com a minha equipe dessa palavra não ser dita. Ela só vai ser dita quando for realmente uma emergência. Eu digo, vamos falar de urgência quando for emergência, porque essa palavra ela já nos dá um salto, né? Ela já nos traz um sentimento que não é positivo. E falando em urgência, algo que é interessante a gente compartilhar aqui,
é que o Christian Barbosa, que muitos de vocês conhecem, que é um especialista em administração do tempo, ele fala que na cultura dos brasileiros, coisas urgentes, na verdade, não são coisas emergenciais que surgiram assim por conta de um imprevisto. Geralmente, o urgente para o brasileiro é algo que foi negligenciado. É o importante que foi negligenciado nos dias anteriores, meses anteriores, e por isso virou urgente. E aí vem uma lista enorme de urgências todos os dias, por negligência, mas não por emergência. Então, é bom a gente refletir se essas nossas listas quilométricas de coisas urgentes e prioritárias não é por uma falta de rotina, de acompanhamento, de sistemática, de questões que deveriam ter sido tratadas anteriormente, né? Então, o que minimiza essa lista de urgências é a gente criar rotinas de follow-up que se repetem, né? Então, exemplo, você vive tomando saltos e sustos porque a sua equipe não está entregando as informações nos devidos prazos, não está completando as etapas do processo nos devidos prazos. E aí, quando você vai para a reunião de diretoria, na véspera, a sua equipe diz que não vai dar tempo, que você não vai poder levar as informações, que a sua apresentação não vai ficar pronta, e você fica bravo com a sua equipe porque foram incompetentes, porque não cumpriram o prazo. Mas se você tivesse uma sistemática de follow-up com a sua equipe semanal, onde tivesse reuniões rápidas de 15 minutos, de 20 minutos para despacho ou para checagem de status das coisas, isso não viraria uma urgência e não precisaria você ficar de madrugada preparando sua apresentação, porque você já teria tido essa informação com antecedência. Então, ter rotinas de follow-up faz com que a gente minimize, né, esses sentimentos de urgências, essas tarefas que aparecem no nosso dia, tão urgentes, tão emergenciais. E isso é um exemplo, mas serve para muitas coisas, né? Cuidado com a nossa saúde, enfim, tantas outras coisas que, quando a gente tem cuidados diários, nem que em pequenas dosagens, evita da gente ter essa lista de prioridades e urgências no dia. E uma outra coisa também, gente, é conta matemática, né? Assim, eu faço aqui, às vezes, programação com os meus clientes, e eles vão me contando como vai ser o dia, eu digo, ok, vamos calcular no tempo, exatamente agora. Você vai sair daqui para se deslocar até o seu trabalho tanto tempo, nesse intervalo tudo bem que você pode dando as ligações, mas chegando lá você tem uma reunião, vamos calcular matematicamente como é que você vai encaixar a ida no banco, ida no Pôr das Dunas, passar no hospital para visitar não sei o quê, comprar 3 presentes. Então, assim, muitas vezes a gente faz uma proposta de atividades no dia que é irreal, não vai caber. Então, assim, muitas vezes o que a gente se propõe para o hoje não cabe no hoje. Então, é melhor que a gente antecipadamente já faça essa escolha. Porque quando a gente não faz essa escolha prévia, a gente corre o risco de focar naquilo que verdadeiramente não poderia passar de hoje. Naquilo que verdadeiramente era sagrado para hoje. Muitas vezes a gente se perde fazendo uma atividade antes de uma prioritária, uma atividade que poderia ser depois da manhã, a gente toma 3 horas no nosso dia, antes de uma que não poderia esperar mais nem 10 minutos. Então, a gente precisa fazer esse discernimento a toda hora e se perguntar, isso é verdadeiramente urgente? Outro cliente meu que é todo acelerado, fazendo 1001 projetos, eu digo, isso precisa ser esse ano? Vamos fazer uma listinha aqui 2020 para a gente começar a limpar o seu ano de 2019, desacelerar, sem medo, né, e passar para essa lista para 2020, porque não tem sentido tantos projetos ainda esse ano, né, e você querendo encaixar tanta coisa ainda esse ano. Calma, essa virada de ano é uma coisa que os homens determinaram, mas é uma coisa extremamente de modelo mental, mindset. A vida vai continuar e tem um 1 de janeiro, tem um 2 de janeiro, não significa que seu ano de 2019 se perdeu se você não tiver cumprido, né, com todas as metas que você se propôs. Ainda tem a chance, calma, ainda tem dias aí pela frente para a gente viver e virando um ano a vida ainda é nossa, né? Então, vamos desacelerar sem medo e eleger para hoje o que tem que ser feito hoje mesmo, deixar para amanhã o que pode ser feito amanhã. Isso não é pecado, não. Muitas vezes a gente adiava a próxima semana, a gente fica achando que está procrastinando, que estamos empurrando. Não, adiar, marcar na agenda para a próxima semana, isso faz parte também de um processo deliberado, assim, um processo decisório consciente, tá? Adiar até para 6 meses, ok. Tem vezes que tem projetos que vamos adiar para 6 meses, para que a gente está
se aperreando com isso, achando isso tão urgente, uma coisa que pode esperar. Então, eu queria muito trazer essa reflexão nesse contrafluxo de urgência, pelo contrário, é a gente pensar no que é que pode ser adiado. Bem, um outro problema que eu vejo que aumenta a nossa ansiedade é a questão de foco. Essa eu acho, às vezes, dá um nó na nossa cabeça, essa minha ideia que eu quero aqui dividir com você. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas eu já tive inúmeras vezes a oportunidade de ouvir pessoas dizendo para ter foco em metas, que as pessoas produtivas são aquelas que não perdem o foco, que para chegar lá você tem que ter foco, que você tem que escolher uma única coisa para ter foco, e a importância de foco, e assim vai, né? E, na minha opinião, muitas vezes a intensidade no foco é justamente o que nos impede de chegar no objetivo. Então, vou explicar para vocês o que é que eu quero dizer com isso. Você já ouviu alguém dizer que quer engravidar, que o foco dela, o objetivo dela é engravidar e não consegue engravidar? E na hora que ela desiste, que ela relaxa, que ela deixa para depois, que ela, enfim, entrega a Deus, aí vai engravida? Ou então você já ouviu alguém dizer, esse mês eu bato a meta, e fixa naquilo, tem que bater a meta, passa em cima de tudo para bater a meta, e foi o pior mês? Ou então a situação de ganhar um jogo. Esse jogo eu vou ganhar, esse jogo eu vou ganhar, esse jogo eu vou ganhar. Bota na cabeça e foca e treina. E emocionalmente na hora do jogo não estava se sentindo tão bem, enfim, ficou nervoso, não conseguiu. Ou uma performance numa prova, ou uma apresentação em oratória, a pessoa se preparou, focou, estudou, enfim, e não deu certo. Então, tantas vezes que a gente, mesmo com muito foco e com muito plano, não dá certo. Eu já passei por um processo de seleção internacional enfim, era um projeto específico. Passei um ano me preparando, eu estava super focada nisso, tinha muita certeza que ia passar, confessando com vocês. E foi uma experiência de fracasso que eu tive porque realmente não passei, né, no teste, na fase final fui eliminada. E assim, não foi por falta de foco, né? Então, muitas vezes a intensidade com que a gente coloca no foco nos impede de alcançar o foco. Não que eu não passei por isso, porque foquei muito, não. Eu só estou dizendo que o foco nem sempre garante e que muitas vezes atrapalha. Então, uma vez eu ouvi a Carol Kaufman, foi minha mentora há muitos anos, pessoa que eu admiro muito, e ela disse isso, que concordava com esse meu ponto de vista, porque eu expus para ela essa minha inquietação, que eu dizia que muitas vezes, nem sempre, as pessoas que chegavam também longe demais eram pessoas assim com um foco tão a laser, né? Eu uma vez entrevistando um empresário aqui local e eu perguntei para ele: você um dia teve esse objetivo de ser tão grande assim a sua empresa? Ele disse: eu nunca imaginava. Eu nem meta eu traço, assim, de muito longo prazo. Eu vou fazendo, eu vou me doando, eu faço por amor, eu faço por paixão, eu me entrego e eu vou me amparando de pessoas que são planejadas. Mas ele tem aquele espírito assim, empreendedor que, na verdade, nunca um dia teve uma meta tão específica de chegar onde ele chegou. Então, eu que trabalho com metas, é até delicado estar falando sobre isso. Mas eu acredito muito nisso, que nem sempre esse foco tão acirrado na meta é o que nos permite chegar lá. Então, eu estava dizendo isso para ela, falando para a Carol que eu tinha essa inquietação, né, assim, de como equilibrar a importância de traçarmos metas, mas ao mesmo tempo nos aliviarmos delas, saber viver a jornada, não ficar olhando só para o destino, ficar só olhando para a linha de chegada. E ela disse: Marília, é a forma que eu vejo. Ela disse: para mim isso é o paradoxo do sucesso. É você ter a capacidade de traçar metas, mas por alguns momentos você se desligar delas. Um bom vendedor, ele traça a meta dele, depois ele entra no jogo. Pessoa que fica todo o tempo querendo bater a meta da venda, empurrando o serviço de todo jeito no cliente para poder bater a meta, acaba não vendendo, porque ela está se colocando no centro, como se o mundo girasse em torno da meta dela. Então, ok que ela se proponha atingir aquela meta de venda, mas depois que ela viva, que ela sinta o cliente, que ela viva a experiência, que ela se interesse pelo cliente, que aquilo ali, consequentemente, vai gerar venda, mas que não seja assim, hoje eu vendo 2, hoje eu vendo 3. Né? Assim, porque muitas vezes isso faz até a gente tirar o nosso olhar de cuidado com o outro, com o meio. Né? Então, ela falou que muitas vezes, por exemplo, pessoas perdem jogos de esportes por conta disso, porque quer ficar olhando para o placar e deixa de viver o jogo. Então, imagina um jogador de futebol, o jogo todo olhando para o placar, idealizando um placar que ele criou como meta,
Então, ele perde o jogo. Então, ok, a pessoa trabalha, se prepara, idealiza um placar, mas depois viva o jogo, né? Viva a jornada. Então, a gente tem que ter muito cuidado e não cair nessa proposta de sermos tão fissurados, né, em metas a ponto da gente ficar olhando para a linha de chegada e perder a beleza da jornada, né? Isso aumenta a nossa ansiedade, às vezes nos distrai da beleza que tem ao longo do caminho e acaba nos distanciando também do princípio da gente fazer tudo por amor, com entrega, né? Que a meta não seja assim, a nossa principal motivação. Bem, nesse exemplo do foco, antes de passar para outro ponto, eu também me lembrei de uma experiência que eu tive na época que eu nadava, que agora eu não estou nadando mais, mas eu passei uma época nadando e nadando no mar. E eu tive um entendimento também, bem simples, mas tem tudo a ver com isso. Eu estava numa das competições e se você não olhar para um ponto à distância, muito à distância no mar, você perde a direção. Então, quando você se percebe, você está nadando numa direção toda oposta, você está nadando fazendo curvas, né? Então, de vez em quando, você tem que elevar a cabeça para olhar para um prédio distante, para um poste, para a ponta de uma ponte, para você não perder a direção. No entanto, se eu ficar olhando só para esse ponto distante, eu canso muito, porque toda vez que eu olho, que eu levanto a cabeça para olhar esse ponto, eu gasto energia, eu gasto tempo, enfim, cansa muito mais. Então, eu preciso também, boa parte da jornada da natação, tá nadando e curtindo ali, braçada por braçada, sentindo o movimento do corpo, sem ficar preocupada se a linha de chegada está perto ou não está perto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é exatamente isso que a Carol falou, né? É preciso eu ter um olhar na linha de chegada, num ponto de referência que me norteia, que me dá a direção, de alguns em alguns períodos eu olhar para esse ponto, mas eu tenho que voltar para o agora e viver abraçada, passo por cada passo, sentindo o momento do aqui, do agora. Levanto, vivo, sigo. Levanto, olho a cabeça, levanto a cabeça, olho de novo, me balizo, baixo a cabeça, nado, vivo. E assim vai. E eu penso que a vida também deve seguir nessa dinâmica, nos dá mais tranquilidade e a gente consegue chegar lá com menos ansiedade, curtindo mais o trajeto. E por fim, gente, o controle, né? Assim, que é a questão da ilusão de controle, que eu acho que é uma fala tão presente no meu discurso, que eu fico impressionada como muitas pessoas ainda vivem nessa ilusão de ter controle sobre todas as coisas. Semana passada, eu atendi um cliente, quer dizer, eu venho atendendo, que ele tinha essa crença, né? Assim, eu posso resolver todo e qualquer problema, acreditando que seria uma crença positiva, né? No sentido de dar garra, de dar resiliência, de se sentir capaz. Tudo que aparecer no meu caminho, eu tenho condições de resolver qualquer problema. No entanto, não é real. Infelizmente, essa crença não é real. Porque nenhum de nós pode resolver qualquer problema. Então, a realidade é que ele é um ótimo solucionador de problemas e que ele pode resolver muitos problemas, mas não todos. E é importante a gente ter crenças positivas, mas que sejam reais e que não nos coloquem numa ilusão de controle que não é real. Ele não tem controle sobre todas as coisas e ele não poderá resolver todos os problemas. Então, quando ele crê nisso, ele não admite erro, ele aumenta a ansiedade, enfim. Isso não é produtivo nem é sustentável. Então, eu coloco aqui mais uma vez esse alerta, né, para a gente sempre ter esse discernimento de separar o que cabe a mim realizar, mas o que não cabe a mim, por não estar no meu controle. Então, assim, eu já falei muito dessa reflexão de controle e não controle, mas existe um autor que chama Stephen Hayes, ele tem uma teoria que é do compromisso e aceitação, que é exatamente a mesma coisa com outros nomes. Ele fala, temos que aprender a sempre traçar uma linha divisória entre o que eu posso me comprometer e o que cabe a mim aceitar. Então, tem muitas coisas na vida que dependem do nosso compromisso e tem muitas outras que dependem da nossa aceitação para a gente voltar para o nosso eixo e para a nossa paz. Aceitação não só de situações que nos acontecem, de fatos, mas também aceitação do tempo. Quantas pessoas eu vejo sem querer esperar o tempo devido? É uma habilidade refinada, essa nossa capacidade emocional
de esperar o tempo das coisas. Ou caminhar até onde se enxerga, porque hoje, no tempo do agora, eu não consigo ver tudo. Então, eu vou caminhar até ali, aguardar o tempo, para quando eu chegar nesse novo ponto na linha do tempo, eu discernir para onde ir. Então, tudo isso é entendimento da falta de controle. Outras pessoas chegam aqui e dizem, Marília, eu quero morar fora, mas o meu marido não sabe se vai ser ou não vai ser promovido ano que vem. Essa pessoa não tem o controle dessa decisão agora. Nossa vida não é uma carreira solo, assim, nossa vida é sistêmica. Então, essa pessoa não está com controle dessa decisão no momento, vai ter que esperar essa situação ser definida na vida do marido, para depois discernir se vai morar, se não vai morar fora, se vai ter filho, se vai ter filho. Então, isso tudo, ao meu ver, é maturidade para saber lidar com um mundo que tem muito mais coisas fora do nosso controle, na verdade, do que no nosso controle. E eu vejo essa comunicação inversa no mercado. É tudo muito dizendo que a gente tem o controle nas nossas mãos, que depende da gente, que a gente precisa entrar em ação. Eu concordo. Tem muita gente que está aí preguiçosa, tem muita gente que está aí sentada podendo fazer tanta coisa. Mas no mundo de tanta ansiedade que nós estamos, hoje a minha mensagem é, na verdade, para caprichar na sua habilidade de esperar. Saber esperar o tempo das coisas. Saber aceitar o que não cabe a você e resolver hoje. Eu sei que você, talvez, na sua correria, na sua velocidade, na sua proatividade, no seu imediatismo, você já quer resolver tudo hoje. Mas nem tudo poderá ser resolvido hoje, porque não está no seu controle. Você precisa esperar o posicionamento de alguém, a resposta de um outro, a definição do mercado para uma definição de uma meta. Uma série de coisas a gente precisa ter essa sabedoria para esperar, né, para aceitar. Bem, esses são os 5 pontos, né, que eu coloquei hoje de reflexão, e eu queria dividir com você uma tela para resumir aqui, mostrar o resumo. Desculpa, só achar aqui a tela que está escondida aqui por trás em algum lugar. Vamos ver se ela aparece aqui agora. Pronto. Pronto aqui. Não apareceu, né, gente? Então, vou tentar aqui mais uma vez. Não apareceu. Pronto. Ótimo. Agora foi, desculpa. Enganchou aqui um pouquinho. Então, tá aí os 3 pontos que eu falei hoje: felicidade, a escassez, a urgência, o foco e o controle. Então, assim, para resumir as reflexões. Felicidade, eu coloquei essa reflexão, a superficialidade seduz e muitas vezes nos distrai. Então, fica aí essa frase de reflexão que você pode transformá-la em uma pergunta. O que é que tem me distraído? Que seduções tem me distraído do meu foco, da minha paz, do meu eixo, da minha trilha? Que felicidade alheia tem roubado a minha paz? Então, o que é que eu vou fazer diante disso? Então, isso é importante a gente refletir e gerar esse autoconhecimento. Para a escassez, eu deixo aí essa frase: a teoria da escassez nos convence quando estamos mais fracos. Então, tenha cuidado, porque esses apelos de escassez geralmente convencem quem está emocionalmente frágil. Eu, por exemplo, assim que tive minha terceira filha, que estava super fragilizada emocionalmente, comprei um produto caríssimo no marketing digital, de um curso que até hoje eu me arrependo, porque eu caí nessa da escassez. O carrinho ia fechar, e era uma oportunidade única, e isso e aquilo outro, e eu, depois de passar do tempo, eu digo, meu Deus, como eu caí nessa. Né? Então, a gente ter esse cuidado para a gente não se levar por atitudes consumistas, né, que só fazem roubar a nossa paz, a gente nem usufrui desse consumo que a gente adquiriu. Então, a gente está sempre atento, se perguntando se realmente vale a pena fazer esse consumo, essa compra, essa aquisição, esse passo. A urgência, deixe para amanhã o que pode ser feito amanhã. Então, uma frase de convite contrária à ideia de que tudo na sua vida tem que ser feito hoje e resolvido hoje, nem tudo. Então, sempre se pergunte do que você pode adiar para você viver um dia mais tranquilo e produtivo. Foco. O paradoxo do sucesso é a capacidade de trazer objetivos e, por algum momento, abrir mão mentalmente deles. É a frase da Carol Kaufman. Então, se observe, fica aí a dica para você se observar
fazer aí o seu planejamento para 2020, mas depois vá viver a vida sem ficar tão noiado, né, no seu plano de metas. Lembre-se que o seu planejamento não é o seu senhor. É você quem manda no seu planejamento e não o seu plano que manda em você. Tem muitas pessoas que se tornam reféns do seu plano, se sentem cobradas pelo seu próprio plano. Mas você é o senhor do seu plano, para mudá-lo, para alterá-lo, enfim, para acompanhá-lo. Você é quem deve geri-lo, não ele mandar em você. E por fim, controle. Trace uma linha divisória entre o compromisso e a aceitação. Tá aí a frase do Stephen Hayes, que você pode fazer esse exercício no papel também. Passe uma linha no meio do papel e divide aí suas preocupações, tudo que está na sua cabeça, entre o que cabe a você fazer e o que cabe a você aceitar. Isso é um ótimo exercício também de esvaziamento mental. Bem, então voltando para cá, a gente vai ficando por aqui. Nossa live de hoje, como eu falei para vocês, mais reflexiva, de frases de reflexão propositivas. Eu espero que essas reflexões possam transformar em propósitos práticos, em movimentos tangíveis na sua vida e que possa aos poucos, tijolinho por tijolinho, ir ajudando a ter uma vida melhor, mais cheia de sentido, uma vida na trilha, uma vida no seu eixo. Sabendo que a gente sempre descarrilha em algum momento, mas o importante é a gente saber voltar para o centro outra vez. E lembrando que a vida na trilha não é uma vida no trilho, porque a vida no trilho é uma vida sem flexibilidade, o trilho ele é mais certeiro, mas ele não é real, porque a vida não é tão certeira assim. Então a trilha não, a trilha é um convite para a gente ter uma vida com norte, com plano, com propósitos, mas sabendo que tem um espaço aí nas laterais para ajustes, para adaptações, né? Que assim fica mais real. Então, para mim, faz mais sentido a vida na trilha do que a vida no trilho. Isso eu aprendi isso com um grande amigo meu e nunca mais esqueci. Muito bem, vou ficando por aqui. Espero que você possa compartilhar com amigos, com família, se você achou hoje a reflexão interessante, ou outras lives passadas que ainda estão aí disponíveis no nosso canal do YouTube. Se você puder também deixar comentários e dar feedbacks, eu lhe agradeço muito. Agradeço aos que já vêm mandando feedbacks, que tem sido muito interessante para mim, muito importante para mim, as mensagens que eu tenho recebido, tanto de parabenizações como de sugestões. Agradeço qualquer tipo de mensagem vinda de vocês, que vai me ajudar muito nesse caminho de crescimento e de missão em compartilhar os meus pensamentos, os meus conhecimentos e a minha experiência com vocês. Até a nossa próxima live.